Pedro acordou sobressaltado com o som de um tiro e quando na rua escura de Lisboa. Seu coração disparou enquanto ele se jogava no chão do quarto apertado, o suor frio escorrendo pela testa. Mas não era um tiro real, era apenas o eco de uma memória antiga, aquela noite em que seu pai o expulsara de casa aos 17 anos, gritando insultos homofóbicos que ainda ressoavam em sua mente como balas perdidas. Agora, aos 35 anos, Pedro era um homem bem-sucedido, dono de uma pequena livraria no bairro Alto, mas as cicatrizes internas o perseguiam como sombras invisíveis. Ele se levantou, respirando fundo, e olhou para o relógio, 3 da manhã. Mais uma noite insone, pensando no passado que o moldara e no futuro que ele tentava construir. Naquela manhã chuvosa de outono, Pedro dirigiu até o orfanato São Francisco, nos subúrbios de Sintra. O prédio antigo, com suas paredes de azulejos desbotados, trazia de volta memórias amargas. Anos atrás, quando ele era apenas um jovem confuso sobre sua sexualidade, o orfanato o rejeitara como voluntário por rumores sobre sua orientação. Não queremos influências ruins para as crianças, dissera a diretora na época, com um olhar de nojo disfarçado de preocupação moral. Pedro sentiu a raiva borbulhar novamente enquanto estacionava o carro. Mas hoje era diferente, ele voltava não como vítima, mas como alguém pronto para mudar uma vida. Ele havia decidido adotar uma criança, especificamente um menino de 10 anos chamado Tiago, sobre quem lera em um artigo de jornal. Tiago era descrito como problemático, rejeitado por famílias potenciais por seu comportamento estranho, ele falava pouco, desenhava monstros e tinha crises de pânico que assustavam a todos. Ao entrar no orfanato, Pedro foi recebido por uma freira idosa, Irmã Maria, que o olhou com desconfiança. Senhor Oliveira, certo. Veio para a entrevista de adoção. Sua voz era seca, e Pedro notou o crucifixo grande pendurado em seu pescoço, um lembrete da rigidez religiosa que permeava o lugar. Enquanto esperava na sala fria, ele ouviu vozes altas vindas do corredor. Aquele Tiago é um monstro. Ontem à noite, ele quebrou outro brinquedo e gritou como um possuído, reclamava uma funcionária para outra. Pedro sentiu um aperto no peito, era exatamente assim que o chamavam quando era criança, um monstro por não se encaixar nos padrões. Quando finalmente o levaram para conhecer Tiago, o menino estava sentado sozinho em um canto do pátio, rabiscando no chão com um graveto. Seus olhos castanhos eram grandes e cheios de medo, o cabelo desgrenhado caindo sobre a testa. Pedro se aproximou devagar. Olá, Tiago. Meu nome é Pedro. Gostaria de conversar. O menino ergueu o olhar, mas não respondeu, apenas apertou o graveto com mais força. A entrevista com a diretora, Sra. Costa, foi tensa. Ela folheou os documentos de Pedro com um ar cético. Você é solteiro, Sr. Oliveira. E tem um histórico complicado. Pedro sabia ao que ela se referia, sua orientação sexual havia sido registrada em relatórios antigos. Isso não me impede de ser um bom pai, rebateu ele, mantendo a voz firme. Tiago precisa de alguém que entenda o que é ser diferente. Sra. Costa suspirou. Ele é difícil. Já rejeitamos várias adoções por causa dele. Famílias tradicionais não querem problemas. Pedro sentiu a ironia. Ele, o rejeitado, agora lutava para adotar o rejeitado. Após horas de discussões, ele saiu com uma aprovação provisória, mas com uma advertência, qualquer sinal de instabilidade, e revogamos tudo. No carro, Pedro ligou para seu melhor amigo, António, que era advogado e o ajudara com os papéis. Consegui, mas sinto que é só o começo de uma guerra, disse Pedro. António riu. Bem-vindo à paternidade gay em Portugal, amigo. A sociedade ainda nos vê como ameaça. Enquanto dirigia de volta para Lisboa, Pedro refletiu sobre sua vida. Crescer em uma família conservadora no Porto fora um inferno. Seu pai, um pescador rígido, descobrira cartas de amor que Pedro trocava com um colega de escola e o espancara, chamando-o de aberração. A mãe, devota católica, chorara e rezara por sua cura, mas nunca o defendera. Expulso de casa, Pedro vagara pelas ruas até encontrar abrigo em um centro LGBT em Lisboa. Lá, ele reconstruíra sua vida, estudara literatura na universidade e abrir a livraria Páginas Esquecidas, especializada em livros sobre diversidade. Mas o vazio persistia, ele queria uma família, algo que a sociedade ainda negava a homens como ele. Tiago representava uma chance de redenção, mas também um risco enorme. E se ele falhasse? E se o menino o rejeitasse como todos os outros? Dias depois, Pedro recebeu a ligação para buscar Tiago. O menino carregava uma mochila velha com poucos pertences, alguns desenhos amassados e um urso de pelúcia desgastado. No carro, o silêncio era opressivo. Você gosta de ler? Perguntou Pedro, tentando quebrar o gelo. Tiago balançou a cabeça negativamente, olhos fixos na janela. Chegando ao apartamento modesto em Alfama, Pedro mostrou o quarto preparado,
cama nova, livros infantis e brinquedos. Aqui é sua casa agora. Tiago sentou-se na cama, ainda mudo. Naquela noite, Pedro ouviu choros abafados vindos do quarto. Ele entrou devagar e encontrou Tiago encolhido, tremendo. O que há de errado? O menino sussurrou, eles diziam que sou um monstro. Você também vai me mandar embora. Pedro sentiu as lágrimas subirem. Não, Tiago. Eu sei como é ser chamado assim. Vamos enfrentar isso juntos. Pela primeira vez, o menino olhou nos olhos, e Pedro viu um vislumbre de esperança. Mas ele sabia que a jornada seria cheia de obstáculos, a família, a sociedade, e seus próprios demónios internos. Os primeiros meses com Tiago foram um turbilhão de emoções. Pedro ajustou sua rotina, acordava cedo para preparar o café da manhã, levava o menino à escola e voltava para a livraria, onde contratara uma ajudante para cobrir os horários. Tiago começava a se abrir, contando histórias fragmentadas sobre o orfanato, as noites sozinho, as zombarias das outras crianças. Eles diziam que eu era esquisito porque não gosto de futebol e prefiro desenhar, confessou uma vez, enquanto coloria um dragão no papel. Pedro sorria, mas por dentro doía. Ele se via no menino, lutando contra expectativas rígidas de masculinidade em uma Portugal ainda patriarcal. Uma tarde, enquanto organizava uma leitura de contos LGBT na livraria, Pedro recebeu uma visita inesperada, sua mãe, Dona Isabel, que não via há anos. Ela entrara hesitante, o rosto envelhecido marcado por rugas de arrependimento. Pedro, ouvi que você adotou uma criança. Vim ver meu neto. Ele congelou, a raiva antiga ressurgindo. Mãe, você me abandonou quando precisei. Por que agora? Dona Isabel baixou os olhos. Seu pai morreu no ano passado. Ele se arrependeu no fim, mas era teimoso. Eu quero consertar as coisas. Pedro deixou ver Tiago, que brincava no canto. O menino observou com curiosidade, mas quando ela perguntou sobre a mãe dele, Pedro interrompeu, sou eu sozinho. E sou gay, mãe. Isso não mudou. Dona Isabel assentiu, mas seu desconforto era palpável. A igreja ensina que... Pedro cortou. A igreja não vive minha vida. Aquela visita plantou sementes de dúvida, e se a família interferisse na adoção? Na escola, os problemas começaram. Tiago foi suspenso por brigar com um colega que o chamara de filho de viado. Pedro foi chamado pela diretora, uma mulher conservadora chamada Sra. Ramos. Sr. Oliveira, entendemos sua situação, mas isso afeta o comportamento do menino. Pedro argumentou, o problema é o bullying, não minha orientação. Mas ele viu os olhares dos pais no portão, sussurrando sobre o pai solteiro gay. Aquela noite, Tiago chorou no colo de Pedro. Porque eles me odeiam. Pedro o abraçou forte. Não é você, é o medo deles do diferente. Mas internamente, Pedro questionava sua decisão, estava expondo Tiago a mais dor. Foi nessa época que Pedro conheceu Luís, um professor de arte de 28 anos, em uma exposição no Chiado. Luís era moreno, com barba aparada e um sorriso que iluminava o ambiente. Eles conversaram sobre pinturas que retratavam minorias, e Pedro se sentiu atraído pela empatia dele. Eu trabalho com crianças vulneráveis, disse Luís. Entendo o que você passa com Tiago. Eles trocaram números, e logo começaram a se encontrar. O primeiro beijo veio em uma caminhada noturna pelo Tejo, sob as luzes da ponte 25 de Abril. Pedro sentiu uma conexão profunda, algo que não experimentava há anos. Mas com Luís veio o conflito, como apresentar o namorado para Tiago, em uma sociedade que ainda debatia o casamento gay. A relação com Luís evoluiu rapidamente. Ele ajudava com Tiago, ensinando-o a desenhar melhor, transformando os monstros em heróis de histórias. Tiago adorava Luís, chamando-o de tio. Mas a família de Pedro reagiu mal quando soube. Dona Isabel ligou furiosa, você está expondo a criança a isso. Pense no que a sociedade dirá. Pedro rebateu, a sociedade muda, mãe. Eu não vou esconder quem sou. Mas as palavras dela ecoavam, alimentando suas inseguranças. Uma noite, após uma discussão com Luís sobre compromisso, Luís queria morar junto, mas Pedro hesitava por medo de complicar a adoção. Pedro teve uma crise. E se eu estiver errado? E se eu for o monstro que eles dizem? Luís o acalmou, você é um pai incrível. Não deixe o passado te definir. Enquanto isso, no orfanato, Sra. Costa monitorava a adoção. Ela enviou uma assistente social para visitas surpresa, questionando tudo, o senhor tem relacionamentos estáveis. Pedro mentiu parcialmente, omitindo Luís para evitar problemas. Mas a mentira pesava, ele se sentia traidor de si mesmo. Tiago, percebendo a tensão, começou a ter pesadelos novamente. Você vai me devolver? Perguntou uma vez.
Pedro jurou que não, mas o medo crescia. O clímax veio em uma reunião familiar forçada por Dona Isabel, que convidou tios conservadores. Eles atacaram: uma criança precisa de uma mãe e um pai normais. Pedro explodiu: normais. Como o pai que me bateu por ser gay. A sala silenciou, e Tiago, escondido, ouviu tudo, correndo para o quarto em lágrimas. Após a briga familiar, Pedro decidiu confrontar seu passado de frente. Ele marcou uma terapia familiar com Dona Isabel, mediada por um psicólogo especializado em questões LGBT. Na sessão, as verdades saíram como um rio represado. Você me abandonou, mãe. Por quê? Dona Isabel chorou: tive medo do que os vizinhos diriam, da igreja. Mas errei. Pedro admitiu sua raiva: isso me quebrou, e agora afeta Tiago. Aos poucos, uma ponte se formava, mas o processo era doloroso, cheio de recaídas. Tiago participava de sessões infantis, aprendendo a expressar suas emoções através da arte, graças a Luís. Luís se tornou uma presença constante, ajudando Pedro a equilibrar a vida. Eles passeavam pelos jardins do Palácio de Queluz, onde Tiago corria livre, rindo pela primeira vez em meses. Mas a sociedade não facilitava. Em uma festa escolar, pais murmuravam sobre o casal gay, que adotara o menino problemático. Uma mãe confrontou Pedro: você acha certo impor seu estilo de vida a uma criança inocente? Luís defendeu: amor não é imposição, é exemplo. Pedro sentiu orgulho, mas também exaustão. Internamente, debatia: valia a pena expor Tiago a isso por sua felicidade pessoal? Um dia, uma petição circulou na escola contra famílias não tradicionais. Senhora Ramos a apoiava sutilmente, e Pedro descobriu que ela contatara o orfanato para questionar a adoção. Furioso, ele confrontou a diretora: isso é discriminação. Ela negou, mas Pedro chamou António para uma ação legal. Vamos processar por preconceito, disse o amigo. A batalha judicial começou, expondo Pedro à mídia. Jornais sensacionalistas publicaram: homem gay luta por adoção em meio a controvérsias. Comentários online eram cruéis: ele vai corromper a criança. Pedro lia tudo, a dúvida corroendo-o. Luís o apoiava: estamos juntos nisso. Mas uma noite, após uma reportagem negativa, Tiago perguntou: sou um erro? Pedro o abraçou: você é o melhor que me aconteceu. A tensão culminou em uma audiência no Tribunal de Família em Lisboa. Senhora Costa testemunhou contra: o ambiente não é estável. Dona Isabel, surpreendentemente, defendeu Pedro: meu filho é um bom homem. Errei no passado, mas ele merece essa chance. O juiz, um homem progressista, adiou a decisão, mas alertou: qualquer instabilidade, e a adoção é revogada. Pedro saiu aliviado, mas esgotado. Luís propôs: vamos oficializar nossa relação. Casamento gay é legal aqui. Pedro hesitou: e se complicar mais? Mas via em Luís a estabilidade que precisava. Enquanto isso, Tiago florescia. Ele ganhou um prêmio em um concurso de desenho, retratando uma família de heróis diferentes. Pedro orgulhoso, mas notou sombras: o menino começava a questionar sua própria identidade. Porque alguns meninos gostam de meninos? Perguntou inocentemente. Pedro explicou com cuidado: amor não tem regras. Mas temia que Tiago sofresse como ele. Uma traição veio de António, que, pressionado por clientes conservadores, sugeriu que Pedro escondesse Luís durante o processo. É estratégia, disse. Pedro se sentiu traído: você, de todos, me pede para mentir. A amizade rachou, e Pedro se isolou mais. O alto preço veio em uma crise de Tiago. Após bullying intenso, o menino fugiu da escola e se perdeu nas ruas de Lisboa. Pedro e Luís procuraram desesperados, chamando a polícia. Encontraram-no no cais do Sodré, encolhido e chorando. Quero voltar para o orfanato. Não quero causar problemas, soluçou. Pedro quebrou: você é minha família. Não vou te perder. Aquela noite, eles conversaram até o amanhecer, fortalecendo laços. Mas Pedro pagava o preço: noites insones, saúde debilitada, e a constante luta contra o sistema. Com a audiência final se aproximando, Pedro reuniu forças. Ele organizou uma campanha online com apoio de ONGs LGBT, coletando depoimentos de famílias semelhantes. Não somos monstros, somos pais, declarava o vídeo viral. Luís editou o material, e Tiago contribuiu com desenhos. A mídia mudou o tom, com artigos positivos no Público e no Expresso. Mas opositores contra-atacaram: uma manifestação conservadora em frente ao tribunal, gritando: protejam as crianças. Pedro enfrentou-os, microfone na mão: meu amor por Tiago é real, julguem ações, não orientações. A multidão dividiu-se, alguns aplaudindo.
Internamente, Pedro lidava com maltanético. Mentir sobre Luís na corte. Ele decidiu pela verdade: sou gay, em um relacionamento estável. Isso me torna melhor pai. O juiz ouviu, e Dona Isabel testemunhou novamente, revelando sua transformação. Aprendi que amor transcende preconceitos. Senhora Costa, pressionada, admitiu: talvez eu estivesse errada. A decisão veio, a adoção aprovada permanentemente. Pedro chorou de alívio, abraçando Luís e Tiago. Mas a vitória custou caro, ele perdeu clientes na livraria por boicote conservador. A vida após a adoção trouxe novos desafios. Tiago se adaptou, mas crises persistiam. Uma noite, ele confessou: às vezes sinto raiva de tudo. Pedro, com Luís, o levava à terapia, pagando o preço emocional de reviver traumas próprios. A relação com Luís aprofundou, eles se casaram em uma cerimônia simples no mirador da Senhora do Monte, com Tiago como pajem. Dona Isabel compareceu, um gesto de reconciliação. Mas a sociedade reagia, vizinhos murmuravam, e uma prima distante cortou laços, chamando-o de pecador. Pedro questionava: valeu o sacrifício? Luís respondia: olhe para Tiago sorrindo. Sim. Uma traição inesperada veio de dentro. Tiago, influenciado por colegas, disse uma vez: talvez eu precise de uma mãe. Pedro sentiu como uma facada, duvidando de tudo. Mas conversaram, e Tiago admitiu: tenho medo de ser como você, rejeitado. Pedro compartilhou sua história completa, as dores e vitórias. Ser diferente é força, não fraqueza. Tiago abraçou-o: você é meu herói. A família se uniu mais, mas Pedro pagava com noites de insônia, ponderando escolhas. Anos passaram, Tiago cresceu, tornando-se um adolescente confiante. Pedro e Luís enfrentaram mais batalhas, leis anti-LGBT propostas no Parlamento, que eles combatiam em marchas. Uma vez, Pedro foi agredido verbalmente em um protesto, voltando para casa machucado. Por que continuamos? Perguntou a Luís. Pelo futuro de Tiago. Mas o custo acumulava, saúde mental abalada, relacionamentos tensos. Dona Isabel faleceu, deixando uma carta: orgulhosa de você. Pedro chorou, vendo o ciclo de dor e cura. Tiago, agora com 16 anos, descobriu sua própria orientação, bissexual. Ele confidenciou a Pedro, temendo rejeição. Pai, sou como você. Pedro sorriu, e isso é maravilhoso. Mas a revelação trouxe novos conflitos. Na escola, Tiago sofreu bullying, e quando o passado de Pedro. Eles enfrentaram juntos, processando a instituição por discriminação. Luís apoiava, mas uma discussão surgiu. Luís queria outro filho, mas Pedro hesitava, traumatizado. Não aguento mais dor, admitiu. Luís insistiu: vida é risco. A tensão quase os separou, mas uma viagem a Sintra os reconectou, relembrando o orfanato. Uma reviravolta veio quando Senhora Costa, aposentada, procurou Pedro. Eu errei com você e Tiago. Vi famílias como a sua prosperarem. Pedro perdoou, mas questionou: por que demorou tanto? Ela respondeu: medo da mudança. Aquela conversa despertou Pedro. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, Monstros Invisíveis, tornando-se best-seller. Entrevistas os puseram, mas também inspiraram outros. Tiago contribuiu com ilustrações, orgulhoso. O clímax final veio em uma crise familiar. Tiago fugiu após uma briga sobre namoro. Pedro e Luís o procuraram, encontrando no antigo orfanato, agora reformado. Aqui tudo começou, disse Tiago. Mas agora vejo que você me salvou. Eles voltaram unidos, mas Pedro refletia o preço: anos de luta, amizades perdidas, saúde sacrificada. Luís propôs terapia conjunta, e eles reconstruíram. No fim, Pedro olhava para sua família com gratidão misturada à melancolia. Ele salvara Tiago, mas questionava as escolhas. A sociedade mudara um pouco, casamentos gays comuns, adoções aceitas, mas preconceitos persistiam. Pedro se tornou ativista, pagando com exaustão, mas vendo impacto. Tiago, adulto, seguiu arte, acreditando aos pais. Será que rejeitar o passado nos torna monstros, ou aceitá-lo nos liberta?